Quando quiser. Vamos retomar o estudo do dissídio coletivo, falando do procedimento do dissídio coletivo. Então, no outro bloco, eu me referi aos requisitos da petição inicial, a apresentação da peça de ingresso, cujo objetivo será interpretar a lei, será criar a regra ou será apreciar a greve. A petição inicial do dissídio coletivo. A propositura dessa ação coletiva deve ser precedida por uma autorização da Assembleia. A autorização da Assembleia da categoria que autoriza a propositura do dissídio coletivo. Volta para o slide para mim, por favor. O artigo 859 da CLT diz assim: a representação dos sindicatos para instauração da instância fica subordinada à aprovação da Assembleia, da qual participem os associados e interessados na solução do dissídio coletivo, em primeira convocação, por maioria de 2/3 dos mesmos, ou em segunda convocação, por 2/3 dos presentes. Então, a Assembleia determina ou não a realização da propositura da ação. Pode fechar? Essa autorização da Assembleia com esse quórum previsto no artigo 859, existe uma discussão jurídica bastante interessante, vou jogá-la para cá, se esse quórum do artigo 859 da CLT teria ou não sido recepcionado frente à Constituição de 88. A Constituição de 88, no artigo 8º, fala que é livre a associação profissional ou sindical. Então, essa liberdade de associação do artigo 8º, segundo o entendimento predominante, majoritário, afastaria a regra do artigo 859 da CLT. Nem sempre foi assim, viu? As posições do TST em matéria coletiva, ora aparecem nas chamadas OJs da SDC, que cuidam normalmente sobre o procedimento das ações, ora aparecem nos precedentes normativos. Os precedentes normativos cuidam daqueles temas que o dissídio coletivo pode ou não acolher. Por exemplo, conceder café da manhã dos empregados da indústria. Precedente normativo número tal é favorável. Efetuar desconto no salário dos empregados por conta de não sei o quê. Precedente normativo número tal desfavorável. Então, os precedentes normativos tratam do conteúdo do julgamento. As OJs da SDC, não tem súmula da SDC, só tem OJ, porque é uma seção, não é o tribunal. As OJs da SDC cuidam de todo esse procedimento. Já existiu uma OJ da SDC que recepcionava esse quórum, só que essa OJ foi cancelada. Deixa eu ver se eu consigo localizar para vocês aqui essa OJ que foi cancelada. Era uma súmula, foi uma OJ da SDC e virou uma súmula. É a súmula 177. Então, a recepção, eu não tenho o texto dela, só tenho o número, né? Ela foi cancelada. A recepção pela Constituição já foi objeto da súmula. Da súmula número 177, que já foi cancelada. Cujo teor dizia plenamente vigente o artigo 859. Então, no momento que desapareceu, pode fechar aqui, Mita. Diogo, isso. No momento que desapareceu a súmula 177, esse cancelamento deixou o tema em aberto. Desapareceu a súmula 177, então o cancelamento deixou o tema em aberto. Então, a recepção pela Constituição da República, que já foi objeto da súmula 177, ela foi cancelada. O que prevalece hoje é que não há mais necessidade de um quórum. Tem que ter assembleia. Agora, qual o quórum não se sabe mais. Volta aqui para o slide para eu destacar para vocês algumas OJs que dizem respeito a esse procedimento.
OJ número 8. OJ número 8 da SDC. Diz assim: dissídio coletivo, pauta reivindicatória não registrada em ata, causa de extinção. A ata da Assembleia de Trabalhadores que legitima a atuação da entidade sindical respectiva em favor de seus interesses deve registrar obrigatoriamente a pauta reivindicatória, produto da vontade expressa da categoria, OJ número 8. Fecha aqui em mim, por favor. Segundo a OJ 8, além de constituir a Assembleia, tem que encaminhar essa petição inicial do dissídio coletivo com a pauta de reivindicações que aquela Assembleia aprovou. Então vai ter uma ata da Assembleia dizendo: a Assembleia aprovou essa pauta. Eu me lembro bem desses detalhes na época que eu advogava para sindicato. Isso, nunca imaginei que isso fosse ser tão útil para a minha atividade como professor. Para a minha atividade profissional de juiz não ajuda em nada, porque eu nunca julguei e vou demorar muitos anos a julgar um dissídio coletivo. Então, só me auxilia na minha atividade profissional de professor. Porque, do ponto de vista prático, o interesse é para vocês que podem atuar num dissídio coletivo como advogado de sindicato, ou que tem interesse em saber em que pé está o dissídio coletivo, porque sempre terá reflexo individual. Seja porque mandou descontar o salário na greve, seja porque criou uma regra que vai ser aplicada para o seu cliente individualmente, seja porque o dissídio coletivo, o resultado foi uma cláusula normativa que é ilegal, é inconstitucional, e isso pode ser desconsiderado no contrato individual. Então, tudo isso vai sempre refletir no estudo do direito individual. Então, não basta ter a ata da Assembleia, tem que ter a ata da Assembleia, anexada da pauta de reivindicações, que foi aprovada nessa Assembleia. Não sei se vocês já viram uma ação de dissídio coletivo, mas eu comecei a estagiar num departamento de um sindicato que só fazia dissídio coletivo. E nesse departamento, meu papel estagiário, né, era ficar, não tinha computador, essas coisas, né, era recortar as cláusulas do dissídio coletivo anterior para colar ao lado das reivindicações atuais, para que a advogada, na hora da negociação coletiva, ela pudesse fazer ter um papel. Não, mas ano passado foi assim, esse ano mudou aqui e ali, para montar, né? Se fosse hoje, moleza, né? Levava um laptop para sala de negociação, estava ali, né, tudo montadinho, mas levava um monte de papel, tudo coladinho, eu ficava colando. E era interessante, assim, eu gostava, né? Estagiário, né? Tudo é alegria, né? Eu gostava daquilo porque eu adorava quando me perguntavam: pô, como é que era essa cláusula antigamente? Perguntavam para mim, né? Como é que era no passado essa cláusula? Pergunta para o Marcelo, que ele deve saber. Ah, essa cláusula no passado era assim, porque é o que montava, né? Então vai montando aquilo ali, se o estagiário quer aprender, né, acaba lendo, né? E aí, no final das contas, eu sabia o que tinha mudado da cláusula de um ano para o outro. Acabava sendo um papel interessante. E é isso que acompanha o dissídio coletivo. Quer dizer, teve negociação coletiva para tentar assinar a convenção, não conseguiram. Agora, vamos marcar uma assembleia, a pauta é essa daqui. Ó, no passado era assim, esse ano é assim. Essa é a pauta de reivindicações. Vocês aprovam? Ah, esse não, tira daqui. Lá vai o estagiário montar outra de novo para a assembleia aprovar. E a assembleia aprova. Então está aprovada essa pauta. Essa pauta é anexada à ação de dissídio coletivo, junto com a ata da assembleia. Antigamente isso era uma coisa assim de um monte de gente, assembleia em auditório, né? Em se tratando de categorias maiores, assembleia em praça, no auditório da UERJ, e por aí vai, né? No caso de São Paulo, aqueles movimentos, assembleia na Praça da Sé, com milhares de pessoas. Hoje pode marcar assembleia aqui na sala da GMX que dá, ainda sobra lugar, entendeu? Porque qualquer assembleia de categoria tem muito pouca gente, né? Volta aqui para o slide, por favor. OJ 28, também fala sobre edital de convocação. Edital de convocação da Assembleia Geral de Trabalhadores, publicação, base territorial, validade. O edital de convocação para a Assembleia Geral de Trabalhadores deve ser publicado em jornal que circule em cada um dos municípios componentes da base territorial. Sim, se o sindicato tem base estadual, é razoável que todo mundo tenha ciência, né? Esse é quase que autoexplicativo. OJ número 29. Edital de convocação e ata da Assembleia Geral. Requisitos essenciais para instauração de dissídio coletivo. O edital de convocação da categoria e a respectiva ata da Assembleia Geral de Trabalhadores constituem peças essenciais à instauração
do dissídio coletivo. OJ número 29 da SDC. Pode fechar aqui. Então, além da petição inicial, com toda a fundamentação dos temas que são de interesse da categoria, deve acompanhar a ata da Assembleia, o edital de convocação da Assembleia, demonstrando que o jornal é um jornal de circulação de toda a base territorial da categoria, e a pauta de reivindicações que foi aprovada pela Assembleia. Era muito comum o dissídio coletivo ser extinto por ausência dos requisitos da petição inicial, que são todos requisitos da petição inicial, era muito comum. Hoje em dia, acho que o dissídio coletivo desapareceu, na verdade, porque o mútuo consentimento destruiu o dissídio coletivo. Os sindicatos ficaram tão preocupados com as alterações da emenda 45, as categorias que, na minha opinião, passou sem querer, sem muita discussão, essa alteração do artigo 114 que exigiu o mútuo consentimento. Então, basta que o sindicato das empresas, o sindicato da categoria econômica, se recuse a cumprir. O dissídio coletivo não quer o dissídio coletivo e, por isso, o processo será extinto. O TST vem reagindo a isso, adotando a tese do consentimento tácito. Então, o consentimento tácito ocorre sempre que o sindicato da categoria econômica não argue expressamente a sua recusa. Então, se, por exemplo, o sindicato suscitado, o sindicato da categoria econômica, não comparece, então ele não arguiu expressamente a sua recusa nesse dissídio coletivo e ele será julgado. Então, o TST vem tentando arrumar aí algumas brechas, né, para que possa continuar a existir esse poder normativo da Justiça do Trabalho, esse poder de criar regras, porque a seguir rigorosamente, literalmente, o texto da Constituição, no artigo 114, parágrafo 2º e 3º, não haverá mais dissídio coletivo de natureza econômica. Vai continuar a ter o dissídio coletivo de natureza jurídica e o de greve, porque para esses não há necessidade do mútuo consentimento, como eu já falei. O sindicato dos trabalhadores quer mover um dissídio de natureza jurídica, ele move sozinho. Uma das categorias acha que o tribunal tem que interferir para declarar a greve, abusiva ou não, o fará, não precisa do outro, né? Eu disse há pouco que todo procedimento trabalhista se sujeita obrigatoriamente à conciliação. Então, a conciliação faz parte de todo e qualquer procedimento trabalhista. Essa regra de conciliação obrigatória ela está prevista no artigo 764 da CLT. Para o dissídio coletivo, a conciliação tem previsão no artigo 860. Dá para entender que isso aqui é um 6? Só se esforçando muito, né? E a conciliação no dissídio coletivo, ela acontece de maneira um pouquinho diferente da conciliação no dissídio individual. Traz para mim o slide aqui, Diogo. Pode trazer o slide para mim? Hello? Não pode mais, agora não pode mais. Artigo 860 da CLT. Recebida e protocolada a representação, e estando na devida forma, o presidente do Tribunal Regional designará a audiência de conciliação dentro do prazo de 10 dias, determinando a notificação dos dissidentes com observância do disposto no artigo 841. Então, recebida e protocolada a representação, estando na devida forma, o presidente do tribunal designará a audiência de conciliação dentro de 10 dias, determinando a notificação dos dissidentes com observância do disposto no artigo 841. 841 é que fala da formalidade da notificação postal, não é nada demais. Parágrafo único. Quando a instância for instaurada ex officio, que não é mais possível, a audiência deverá ser realizada dentro do prazo mais breve possível após o reconhecimento do dissídio.
Percebam que, diferente do que ocorre com... Pode fechar a mim, obrigado. Diferente do que ocorre com o dissídio coletivo, do que ocorre com o dissídio individual, perdão, no dissídio coletivo só existe uma proposta de conciliação, que é na audiência. Porque, na verdade, existe uma audiência de conciliação. Às vezes eu acho, só acho, tá? Não tem nenhum fundamento histórico, é coisa da minha cabeça, que essa criação de audiência de conciliação e depois audiência de instrução e julgamento é uma analogia do procedimento do dissídio coletivo, que prevê exatamente isso, uma audiência só para a conciliação. Tanto que, quando a discussão do dissídio coletivo é uma discussão que envolve uma determinada localidade, imagine o Sindicato dos Trabalhadores do município de Campos dos Goytacazes, o município da região noroeste do estado do Rio de Janeiro. É um município distante da capital. Quando isso acontece, o dissídio coletivo é sempre de natureza, de competência do tribunal, sempre. Quando isso acontece, o Tribunal do Trabalho costuma delegar para o juiz local a conciliação, porque ele está próximo do conflito. Por isso que a configuração do procedimento determina uma audiência só para a conciliação, porque ela pode acontecer em qualquer lugar da competência do tribunal. E, frustrada a conciliação, os autos seguem para a audiência de instrução, aí na presença do órgão julgador inteiro. Não que no outro caso não fosse, mas é porque excepcionalmente pode ser que a de conciliação seja lá na vara do trabalho. E depois o processo vai para o tribunal para a presença da seção de dissídios coletivos. Se a conciliação se der na própria sede do tribunal, aí é o mesmo órgão. Aí, normalmente, frustrada a conciliação, se segue já no julgamento. Aí acaba virando uma audiência igual no primeiro grau. Fica a conciliação e, na sequência, já acontece o julgamento. Deixa eu mostrar para vocês o dispositivo que permite essa delegação. CLT é como a gente sabe, é uma colcha de retalhos, então, lá no final, artigo 866, pode mostrar para mim, por favor. Artigo 866. Quando o dissídio ocorrer fora da sede do tribunal, artigo 866, poderá o presidente, se julgar conveniente, delegar à autoridade local, o juiz de trabalho, né, as atribuições de que trata o artigo 860 e 862. Neste caso, não havendo conciliação, a autoridade delegada encaminhará o processo ao tribunal, fazendo exposição circunstanciada dos fatos, indicando a solução que lhe parecer conveniente. Volta aqui para mim. Essa história de que o juiz do trabalho vai indicar a solução que parecer conveniente é conversa, né? Imagina o juiz do trabalho falar, eu acho que os senhores desembargadores que compõem a sessão de dissídios coletivos devem julgar dessa forma. Não. O dispositivo é totalmente sem propósito, né? Dizer que o juiz do trabalho vai sugerir como que os desembargadores vão compor o conflito. É um pouco descompassado esse dispositivo. O fato é que o juiz do trabalho sequer vai homologar essa conciliação. Se os sindicatos chegarem a um consenso, quiserem um acordo, ele vai remeter os autos ao tribunal e o tribunal será o órgão competente para homologar. Na verdade, o presidente do tribunal acaba homologando essa conciliação. Vamos seguir aqui no procedimento da conciliação, ali no artigo 862. Pode projetar, por favor. Agora que nós já vimos essa delegação, vamos ver o que. Pode projetar. O slide. Estou sem retorno. Obrigado. Artigo 862. Na audiência designada, comparecendo ambas as partes ou seus representantes, o presidente do tribunal as convidará para se pronunciarem sobre as bases da conciliação. Caso não sejam aceitas as bases propostas, o presidente submeterá aos interessados a solução que lhe pareça capaz de resolver o dissídio. Quer dizer, o presidente vai encaminhar ao órgão colegiado, que é a SDC, a solução do dissídio. Fecha aqui em mim, obrigado. Lembrando o seguinte, que o presidente encaminhará à SDC, na verdade, o presidente vai conduzir o julgamento, que é um julgamento colegiado.
Eu falo a todo momento SDC, 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 porque na maioria dos tribunais do país, o órgão é chamado de SDC. Só aqui no Rio de Janeiro, que gostam de fazer diferente, o órgão tem a sigla de SEDIC, S-E-D-I-C. Então eu gosto de me referir a SDC, porque eu sei que no Brasil inteiro a sigla é SDC. Eu não conheço um tribunal que não tenha essa seção de dissídios coletivos, mas eu sei que alguns tribunais não têm a seção. Quando o tribunal não for organizado com esta seção de dissídios coletivos, a competência será do próprio tribunal pleno. O tribunal em sua composição plena. Tem tribunais muito pequenos. Tem tribunal no país que só tem 2 turmas. Então, um tribunal desse tamanho não faz o menor sentido constituir uma seção. Então, os julgamentos que são pelas sessões nos grandes tribunais, o Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, por exemplo, tem SDI 1 e 2. Tem subdivisão da seção de dissídios individuais, que aqui no Rio é CEDI 1, CEDI 2. Então, além da SDC. O de São Paulo também tem essa subdivisão. E alguns tribunais sequer têm seção especializada. Então, tudo que no tribunal for de seção especializada e que não existir seção especializada dentro do tribunal, será de competência do tribunal pleno, tribunal em sua composição plena. O comparecimento a essa audiência de dissídio coletivo, como também, seja de conciliação, seja audiência de julgamento, pode se dar pelo representante da entidade sindical, ou seja, o dirigente sindical, ou por preposto. É estranho, e é de fato estranha a figura do preposto aqui, né? É algo de interesse muito grande para a categoria, ao ponto do sindicato indicar um preposto. Dificilmente isso ocorre. Normalmente aparece a figura do dirigente sindical. Projeta para mim, por gentileza, o Diogo que vai, o texto que cuida do preposto. É o artigo 861. É facultado ao empregador fazer-se representar na audiência pelo gerente ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento do dissídio e por cujas declarações será sempre responsável. Não sei se vocês perceberam isso, mas o texto fala assim, fazer-se na audiência pelo gerente ou por qualquer outro preposto. E aí, nesse caso, a interpretação possível aqui é que o preposto não precisa ser empregado. Até faço esse comentário aqui na minha CLT, não faz qualquer exigência de que o preposto deva ser empregado, e esse acaba sendo um entendimento doutrinário que prevalece, né? Então, esse preposto não precisa ser empregado. Fecha aqui em mim, por favor. Então, o preposto não precisa ser empregado. O texto do artigo 861, que fundamenta essa construção, ele fala de empregador, porque o dissídio coletivo pode ser resultado de uma negociação frustrada entre o sindicato e a empresa. Não é sempre entre 2 sindicatos, entre o sindicato e a empresa. Às vezes, nesse caso, a necessidade do mútuo consentimento vai se dar entre o sindicato e a empresa. Por isso que o texto do artigo 861 fala de um empregador pode se fazer representar por preposto. Mas eu não posso negar que o sindicato também se faça representar por preposto. Não precisa ser empregado. Qualquer um que compareça no lugar do sindicato será suficiente para se entender que representa o sindicato. Volta aqui para o slide para eu mostrar a homologação do acordo. Como eu disse, o presidente propõe, faz a proposta de acordo e isso vai gerar uma solução. Volta para o slide aqui para mim, por favor. Artigo 863. Havendo acordo, como eu disse, o presidente submeterá a homologação do tribunal na primeira sessão. Uma audiência de conciliação e a outra audiência para homologação desse acordo. Aí pode ser que ele faça tudo numa só audiência. Pode voltar aqui para mim, por favor. Então, essa homologação do acordo é de competência do órgão, é de competência do tribunal, e não de competência do presidente isoladamente.
Frustrada a conciliação, vai acontecer o julgamento do dissídio coletivo. Julgamento esse que também se dá pelo órgão colegiado, portanto também se dá numa sessão. Traz para mim o texto do slide do artigo 864, por favor. Artigo 864. Não havendo acordo ou não comparecendo ambas as partes ou uma delas, o presidente submeterá o processo a julgamento, depois de realizadas as diligências que entender necessárias e ouvida a procuradoria. Na verdade, pode fechar aqui, por favor. Na verdade, a procuradoria está presente em todo julgamento do tribunal. Então, a procuradoria aqui é a presença do Ministério Público do Trabalho. Então, o MPT está presente nos julgamentos, não há nenhuma necessidade de se intimar a procuradoria para comparecer. E isso é absolutamente desnecessário, uma vez que a procuradoria está presente. Traz para mim o artigo 865. Obrigado. Sempre que, no decorrer do dissídio, houver ameaça de perturbação da ordem, o presidente requisitará à autoridade competente as providências que se tornarem necessárias. Então, é o poder de polícia que o juiz tem durante a audiência. Pode fechar aqui, por favor. Julgado esse dissídio coletivo, o recurso contra esse julgamento é um recurso ordinário. Por mais estranho que isso possa parecer. O dissídio coletivo, como eu disse, é uma ação de competência originária do tribunal. Então, imaginando que o dissídio coletivo ingressou no TRT, julgado pela SDC, esse acórdão, vou jogar o acórdão para cá, né? Que é chamado de acórdão normativo, será objeto de recurso ordinário, conforme prevê o artigo 895, inciso 2º da CLT. Esse recurso ordinário será julgado pelo TST por sua sessão de dissídios coletivos. Esse é o procedimento. O dissídio coletivo ingressa no TRT e esse é o caminho. Pode deixar aqui, tá? Esse acórdão normativo que vai gerar o recurso ordinário que segue para o TST, julgamento da SDC do TST, só vai acontecer nessa circunstância que o dissídio coletivo entrou no TRT. Então, o dissídio coletivo no TRT, eu tenho um recurso ordinário. Só que eu disse que o dissídio coletivo pode ingressar também no TST. E aí eu não posso ter recurso ordinário. Se o dissídio coletivo ingressa no TST e será julgado obrigatoriamente pela SDC, se o acórdão aqui proferido for um acórdão não unânime, um acórdão por maioria, portanto, um acórdão não unânime, isso vai gerar o recurso de embargos previsto na CLT, no artigo 894. E esses embargos voltam para julgamento para a SDC. Portanto, quando o dissídio coletivo ingressa diretamente no Tribunal Superior do Trabalho, o recurso é de embargos. E só haverá o recurso de embargos se o acórdão for não unânime. Se o julgamento do dissídio coletivo que ingressou direto no TST for um julgamento por unanimidade, não cabe qualquer recurso. É igualzinho aqueles embargos lá do Supremo, que nós já falamos dele,
esse nosso também é chamado de embargos infringentes, mas mais comumente é chamado de embargos. E pode ser chamado também de embargos infringentes, esse daqui. Com isso, eu fecho o estudo do dissídio coletivo e no próximo bloco eu vou falar de uma ação relacionada ao dissídio coletivo, que é a ação de cumprimento.